Olá, como vão a todos? Tudo bem? Eu espero que sim, viu? Que a situação tá estreita, tá cada dia mais ficando complicada, mas quem espera no Altíssimo há de ter uma resposta. E a resposta para o irmão chega agora. Por que chega agora? Porque um irmão estava conversando comigo, falando sobre um lugar que ele foi, em uma reunião, e neste lugar havia várias pessoas. Eu estou evitando de ir mais para reuniões, porque sabe como eu falei, que algumas palavras que saem não são corretas, não batem corretamente, as pessoas falam coisas que não devem, aí a gente, em vez de sair contente, sair alegre, a gente sai mais zangado, é mais entristecido com as coisas. Mas esse irmão foi e chegou lá, ouviu uma pessoa dizendo que estava muito triste pelas coisas que estavam passando por porcas e boas por causa do nome do Altíssimo. E essa situação que ele estava passando estava tão extrema que ele chegou a perguntar ao pai por que ele estava passando por aquilo e quando ia terminar. Que estava dando vontade dele ir embora. Que estava dando vontade dele jogar tudo para cima e sair, fugir. Porque o desespero pelo fato das coisas estar tão difícil foi tão grande que deu vontade de fazer isso. Eu aí fiquei meditando. Eu meditei em tudo que o irmão falou, que não é o que eu estou contando aqui. Fui meditando. E aí eu disse a ele, meu irmão, esta pessoa que falou isso para você, tem gado? Tem. Tem fazenda? Tem. Tem sítio? Tem. Carro importado? Tem. Animais? Tem. E ele está passando por isso tudo. Mora na zona rural essa pessoa? Mora na zona rural. Eu estava lá na cidade, né? E aí eu disse, vem cá, irmão. Se esse cidadão, ele tem fazenda, tem gado, tem dinheiro, tem carro importado, tem tranquilidade, e por que ele está passando por essa tribulação toda e está querendo ir embora? Ou seja, se ele que tem todas essas coisas está passando por isso, a ponto de querer largar tudo e sair correndo, imagine eu e você que moramos na cidade e passamos por uma tribulação pior do que na zona rural. Quem sofre mais? Quem mora na cidade ou quem mora na zona rural? Quem sofre mais? Porque eu não entendo uma situação dessa. O cara mora em um lugar tranquilo, como esse aqui, ó, um lugar tranquilo, calmo, cheio de verde, cheio de pássaros, cheio disso, cheio daquilo. E ainda por cima, que não é todos que moram numa zona rural dessa que tem, ainda por cima tem sítio, ainda por cima tem carro bom, tem rio que ele pode descer para chegar na beira do rio, pegar um peixe, chegar ali, fazer um vídeo, louvar o nome do Altíssimo, porque lugares como esse são paraísos, lugares esplêndidos para poder expressar o nome do Altíssimo, melhor do que na cidade. Se eu estivesse na cidade agora, já tinha paredão tocando, já tinha som tocando, já tinha televisão ligada, já tinha vizinho discutindo por causa de ontem de noite que ele estava no bar, mas a mulher olhou para outra, e a mulher... Tudo isso tem na cidade. Ainda tem outra coisa, tem os parentes que perturbam, como a gente tem parentes lá na cidade, que não serve ao Altíssimo como nós, e aí começa a perturbar, começa a discutir, começa a criar problema, começa a brigar, você não tem pra onde correr, você só para cima de uma laje, tão perturbado, você vai para dentro do quarto, tão perturbado. O cara numa zona rural como essa, se tiver pessoas que não somam com ele na presença do Altíssimo, ele corre para qualquer lugar, para qualquer canto, corre para um celeiro, corre para a beira de um rio, corre para debaixo de uma árvore,
corre para cima de uma árvore, pega o carro, vai numa zona rural, onde tem riacho, cachoeira, chega lá, senta, e aí começa a buscar o Altíssimo, começa a falar com o Altíssimo, como eu estava falando com o Altíssimo nesse instante aqui. E o cara está passando pela tribulação. Agora, e nós, irmãos? E nós que estamos na cidade, passando por uma perturbação desgraçada, que a cidade está um caos. Está um caos. Se eu fizesse... Ontem eu não fiz vídeo, ontem eu ia falar do Altíssimo, ontem eu ia fazer um vídeo falando sobre algo. Mas eu não falei porque não tinha condições. Porque a casa tem 4 lados, né? Tem a frente, os lados e o fundo. Do lado direito, paredão. Do lado esquerdo, paredão. No fundo, reggae. Na frente, sofrência. E aí? Eu não tive condições. Eu não tive condições de me expressar como eu estou me expressando aqui agora. Por quê? Porque a cidade é um caos. A cidade não tem condições, nem todos os dias você tem condições de estar falando do Altíssimo, não. Porque quando não é os perturbados de dentro de casa que impede, é os perturbados da rua. São os vizinhos. São os parentes dos vizinhos que vão passar final de semana lá. São eles que perturbam. Então, não tem como a gente estar expressando o nome do Altíssimo com veracidade, com alegria e com tranquilidade. E o cara na zona rural diz que está passando por uma perturbação que não está aguentando mais. Imagine. Imagine uma coisa dessa. E nós que somos da cidade falamos o quê? Nós que estamos no meio do caos, no meio da perturbação, no meio do trono de Satanás. Como está lá escrito Apocalipse, conheço suas obras e o seu lugar, onde é que está o trono de Satanás. Nós estamos sentados no trono de Satanás, pô. Quando nós estamos numa zona rural como essa aqui, nós estamos mais tranquilo. Nós estamos mais na bonança. Para poder falar do nome do Altíssimo, para poder expressar o nome do Altíssimo. Só o Altíssimo sabe o que eu estou passando e o que eu estou sentindo. Só o Altíssimo sabe o que eu estou passando e o que eu estou sentindo lá na cidade. Só o Altíssimo sabe. E aí, mas eu guardo pra mim. Eu guardo pra mim porque eu falo com o Altíssimo. Eu só deixo pra falar com o Altíssimo. Nem minha esposa sabe, nem meus filhos sabem, nem meus irmãos sabem, nem minhas tias que são minhas vizinhas sabem, nem meus primos policiais sabem que são meus vizinhos. Ninguém sabe. Só o Altíssimo sabe. Eu chego pro Altíssimo e falo, pai, é passado isso. E aí, de repente, a gente vê um irmão dizer que alguém que mora numa zona rural, que tem tudo, de tudo lá, está dizendo que não está aguentando mais na presença de árvore por causa dos levantes. Pessoas que têm parentes do seu lado, pessoas que têm gente ao seu serviço, pessoas que têm condições de fugir a hora que quiser, que têm condições de viajar, que têm condições de sair, tem condições de fugir, tem condições de escapar, tem condições de se esconder e diz que não está aguentando mais porque a perturbação está grande, porque ele está fazendo a obra de árvore e está tendo levante na zona rural, em um lugar como esse aqui, ó. Num lugar como esse aqui, o cara está passando por tribulação. Imagine quem está na cidade. Imagine quem vive lá no centro do trono do diabo. Imagine quem tá lá naquele meio que aqui não tá passando. Tá entendendo? Então é isso que eu fico olhando. São essas coisas que eu fico analisando na presença do Altíssimo. Às vezes eu fico dizendo assim, rapaz, tô reclamando demais. Rapaz, eu tô me raivando demais. Eu tô me estressando demais. Porque eu tenho que suportar. Porque eu tô no meio do inferno. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que ficar calado, eu ainda tenho que enaltecer o nome do Altíssimo. E a gente vê pessoas com condições, pessoas por cima da carne seca, como a gente fala lá na cidade, reclamando, se maldizendo, se lamentando, porque está passando por luta por causa do nome do Altíssimo. Aí diante disso, sabe o que é que eu digo, irmão? Como eu disse ao irmão, diante disso, irmão, sabe o que é que eu digo? Nada. Eu não falo mais nada, eu não tenho mais o que falar. Depois de uma situação dessa, depois de saber que uma pessoa que tem condições financeiras ainda mora no paraíso, tá querendo sair correndo, azoado, fugir porque não tá aguentando, eu não tenho mais o que dizer. Não tenho mais o que dizer. Porque o que eu, mas você tá falando com o irmão, o que eu, mas o irmão tá passando,
Não é café pequeno pra esse povo, pô. O que esse povo tá passando é café pequeno pra gente não, irmão. É porque eu tô aqui na frente desse dispositivo falando do autismo, mas eu não fico falando as coisas que eu passo, não. Se eu for contar as coisas que eu passo por eu servir ao autismo, todo mundo vai... Aí vão dizer até, como é, ó, passei o dia todo ontem gripado. Ainda tô gripado aqui, ó, nariz entupido. Tá entendendo? Não dormi direito, passei a noite conversando com o autismo sem poder dormir. Quando eu pegava no sono, me assustava porque o nariz estava entupido. Se eu for falar essas coisas dessas, não. Então você está em pecado, porque o servo de Yarro não tem doença. O servo de Yarro não adoece, o filho de Yarro não. A enfermidade não pode pegar em você, a dor de cabeça não pode, a gripe não pode, a não sei o quê, não pode. Então para que eu vou falar? Porque esses abestalhados ficam ouvindo o que esses bostéticos ficam falando das redes sociais aí e ficam achando que nós somos agora o ciborgue, que nós somos agora a He-Man, nós somos desobrigados de doença, de enfermidade, de tudo. Tá entendendo? E aí agora vemos pessoas que têm condições financeiras, moram na zona rural, reclamando, querendo sair correndo, querendo fugir, porque não está suportando a luta por causa do nome do autismo. Então, diante disso, ó, eu não falo mais nada. Porque vamos trocar. Se eu fosse o irmão, eu disse pro irmão, se eu fosse o irmão, eu dizia assim, vamos trocar, irmão? O irmão vai lá pra minha área e eu vou pra sua. Vamos ver quem está passando luta pior. Vamos ver se seu sofrimento vai diminuir ou vai aumentar. Vamos ver se eu passar pra sua área, se meu sofrimento vai aumentar ou vai diminuir. Tá entendendo? Porque quem tá na cidade quer fugir pra zona rural pra poder ficar tranquilo com o Yarro, pra poder ficar tranquilo pra falar do autismo. Pra poder ficar tranquilo, pra poder manifestar a mensagem do autismo. Você vê que eu saio da cidade e venho pra zona rural para participar de reuniões, para participar de ajuntamento, de encontros. Porque lá na cidade tá complicado. Lá na cidade tá difícil. Tá difícil você se reunir. Os irmãos que se reúnem são poucos e os poucos que se reúnem só falam besteira. Começa a falar de casamento, começa a falar de batismo, começa a falar de Santa Ceia, começa a falar de não sei o quê, começa a dizer que o Senhor é pronome de tratamento, não é o nome de Baal, começa a dizer que não sei o quê, que a Ruxua é o Salvador. Quer dizer, e aí fica complicado, pô. Fica complicado, tá entendendo? Então... são coisas que servem para me edificar. O irmão chegar para mim e dizer que foi a um encontro e lá viu um irmão que tem condições financeiras, ainda mora na zona rural, tem pessoas a seu serviço, tem gado, tem carro importado, tem fazendas, tem celeiros, tem reserva florestal, etc, etc. E não tem condições de continuar na obra porque está sendo perseguido e quer ir embora para outro lugar. Desde quando eu estou no meio do inferno, na casa de Satanás, no meio da desgraceira, no meio da bagaceira, no meio da miséria total mundial, da violência urbana, no meio da falta de sossego, da falta de tranquilidade. E não estou falando nada, não vou para rede social me lamentar, nem vou para encontro me lamentar, que eu não estou aguentando mais. Tô passando por isso? Tô. Tudo isso que esse cabra tá passando aí, e ele se manifestou e falou, eu também tô, mas eu não me manifesto pra ninguém. Entendeu? Vontade de fugir, vontade de pegar meu carro e aí dar uma escapulida e sumir pra um lugar longe, ficar lá sem destino, em um lugar como esse aqui, eu não voltar mais. Tá entendendo? Mas eu não falo a ninguém. Não falo a ninguém. Eu tô suportando Tô suportando as minhas, melhor dizendo, ó. Suportando as minhas, cada uma pior do que a outra. Tô suportando calado, ó. Eu chego aqui na frente de um dispositivo desse, aí começa a falar das palavras de Yarro, começa a falar das doutrinas, dos ensinamentos, daquilo, do que falam, do que deixam de falar, do que ensinam que não é correto, que eu não acho correto, que eu acho correto, que eu concordo, que eu não concordo. Mas fora desse dispositivo aqui, só o Altíssimo sabe o que eu tô passando. Só o Altíssimo sabe as lágrimas que eu derramo até quando eu estou no volante do carro. Quando eu estou sozinho dentro de casa. Só o Altíssimo sabe o que eu estou passando na minha vida. Mas ninguém está sabendo não, sabe por quê? Porque eu não ando alarmando.
Porque eu não ando me maldizendo na frente de dispositivo. Eu não ando me maldizendo na frente de irmãos. Os irmãos vêm dizendo que tá alegre, que tá feliz, que tá assim. Eu digo, eu também tô. Louvado seja Yahweh. Ontem mesmo eu louvei a Yahweh. Por algo que eu vi, que eu presenciei. Eu louvei, enalteci o nome do Altíssimo. E até meu filho me abraçou e chorou, que ele ficou emocionado. Mas depois, ó, passei por um bocado. Depois daquele louvor ali, passei coisas que eu fiquei com a mente, ó, a 1000 por hora fervendo. Tá entendendo? Mas é assim mesmo. E por isso é que eu louvo cada dia mais esse Altíssimo. Eu louvo cada dia mais. Eu enalteço cada dia mais Ele. Porque Ele não tem culpa dos nossos problemas. Os nossos problemas, quem criou, fomos nós. Quem criou os nossos problemas fomos nós. Nós nos rebelamos contra Ele quando estávamos em um lugar cheio de alegria, cheio de louvor, cheio de luz, cheio de tranquilidade, cheio de cura. E terminamos indo no ouvido do nosso irmão. Viemos para cá achando que a terra é galia e caímos foi por terra. Porque desobedecemos o nosso Pai Altíssimo. Nós tínhamos tudo lá, achamos que no reino material ia ser tudo filé. E nós estamos agora no osso. Tá ok? Então, independente do que a gente está passando, de ruim ou de bom, louvado seja Yahweh, porque Ele ainda nos deu uma oportunidade para nos purificar, nos regenerar e voltar para onde nós viemos. Voltar para o lugar de onde viemos, que nós não deveremos nunca termos saído, mas saímos porque somos desobedientes, saímos porque somos rebeldes, saímos porque somos sem vergonha, porque não temos vergonha na cara, porque não temos respeito, porque somos inúteis, desobedientes. E por isso nós estamos passando dores, doenças, sofrimento, perseguição. Filho se levanta contra a gente, quer nos matar, quer nos ferir. É irmão, é vizinho, é pai, é tudo. Tá entendendo? Então, eu louvo o Altíssimo por isso. Porque mesmo eu sem dinheiro, eu mesmo morando na cidade, eu mesmo morando no meio do inferno, eu mesmo sem ter lugar até para me locomover direito, de tão apertado do lugar que eu convivo, mas eu enalteço o Altíssimo e vejo pessoas que têm espaço, que têm amplitude, como essa aí, ó. Olha pra aí. Isso aqui, ó, é uma propriedade rural, ó. O cara tem uma propriedade rural dessa e quer fugir porque está passando por luta. E aí, se eu for mostrar o lugar que eu convivo, aí eu quero ver o que esse povo vai dizer. Vai dizer, rapaz, eu não sei não. E muitos irmãos aí que estão passando por situações também terríveis aí, que diz assim, rapaz, eu não sei não. Conversando com a irmã mesmo, a irmã falou, não sei não. Ele não queria estar na minha pele, esse irmão. Porque se ele estivesse na minha pele, ele não estava se maldizendo não. Ele com lugar, ele vivendo em um paraíso daquele que é só dele e se lamentando, dizendo que tem vontade de sair correndo, de fugir, porque não está aguentando mais as lutas. E não sabe o que falar com Yahweh, por causa do nome de Yahweh, está passando por isso. Imagine se ele visse nossa situação. Imagine se ele passasse uma semana com a gente. O que é que esse cara não ia fazer? Ele ia querer voltar. Ele dizia, deixa eu voltar para lá para o meu paraíso, que é muito melhor do que aqui. Se eu soubesse que vocês estavam passando por isso, eu nem estava falando nada daquilo ali naquele encontro. Então, irmãos, vamos enaltecer o Altíssimo, porque eu tenho certeza, eu aqui tenho certeza e esperança, que eu ainda vou chegar num lugar como esse aqui, ó, e vou louvar o nome do Altíssimo e vou dizer, ó, louvado seja Yahweh, louvado seja o Altíssimo Criador, que nos trouxe para um lugar para nos dar um pouco de tranquilidade e alegria. Que assim seja. Então, forte abraço para todos. Eu agradeço ao irmão que me contou essa notícia. Ele ainda filmou, me mostrou o irmão falando, mas ele não quis passar para mim, porque ele sabia que eu ia lançar na rede. Que ele disse, Paulo, o gato hebreu, você é barril, você vai jogar a situação lá na rede, aí vai escaldar tudo. Então só vou lhe mostrar aqui para você ver a situação em que nós nos encontramos e pessoas que estão por cima da carne seca e ainda tá reclamando da vida. Mas é assim mesmo. O Altíssimo nos fortaleça e nos dê o penhor do seu Ruha Hol Hodshua, que é a sua presença, o seu poder na nossa vida para suportar isso com alegria. Forte abraço para todos e que assim seja.